Bom dia para todos. Cá estamos com a nossa 40ª Happy Hour na internet. Hoje temos o prazer e a honra de receber Michel Balanciano, que é engenheiro civil, trabalha também com captação de recursos e impacto social na PWTech. Michel, muito bem-vindo para a nossa Happy Hour. Ele vai nos presentear com o tema A Água como Instrumento de Paz, Tratamento de Água em Localidades Isoladas. Um tema muito importante. Vamos aprender com ele. O microfone é todo seu, Michel. Muito prazer em recebê-lo. Obrigado, Mirelle. Todo mundo que está assistindo a gente, quem vai assistir a gente depois também. É um prazer poder estar aqui falando sobre um tema que para mim é tão cotidiano e para muita gente é mais ainda, né? Especialmente aquelas pessoas que não têm uma facilidade, né, no acesso à água potável. Acho que a ideia da gente aqui nessa nossa conversa é ser uma conversa, né, não ser uma aula, né? Mas trazer um pouco de alguns casos, né, que eu presencialmente já vivenciei, trazer um pouco de entendimento, né, do tamanho do problema, que é a questão da água de uma forma geral, não somente no Brasil, mas no mundo, né? E apresentar para vocês também, né, a solução da PWTech, né, que é uma solução aí de tratamento de água em localidades isoladas, né, uma solução off-grid, autônoma, para tratamento de água em contextos variados, né? Tratamento de água doce. Vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que também ilustra um pouco da importância que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Eu sou carioca, nascido no Rio, o sotaque ele entrega um pouquinho. Fiz engenharia civil, né? Estudei lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente aprende, né, na faculdade, enfim, até mesmo na escola, nas aulas de geografia, né? A gente aprende ali sobre como que é a distribuição de água no mundo, né, e em comparação com a distribuição de pessoas, né? Então existe aí um primeiro ponto que é não necessariamente a água está onde as pessoas estão, né? Existe uma história observada, né, na ocupação humana, isso desde as nossas civilizações mais antigas, né, de estar se buscando posicionar próximo aonde tem água, né? As populações em torno do Tigres, do Eufrates, do Nilo. Aqui no Brasil, a gente tem Rio Paraíba do Sul, não é à toa que existe também uma concentração bem ampla aí na região sudeste. Mas no caso do Brasil em particular, a gente tem o nosso norte, né, nossa Amazônia, como um contexto, né, de difícil ocupação, de baixa densidade populacional e de alta oferta de água. Então, no Brasil em particular, a gente tem muita gente concentrada, e não é que tem pouca água, a gente tem muita água, mas tem muito mais gente. Então, a gente vive uma realidade, né, onde, se você for olhar, né, a disponibilidade hídrica nas grandes cidades, em particular Rio e São Paulo, é como se a gente estivesse vivendo num deserto, né? Se você for considerar a quantidade de água disponível, a disponibilidade hídrica por habitante nas grandes cidades, ela é equiparável a situações desérticas. Então, eu fui tomando conhecimento dessas informações ao longo da minha graduação. Eu entendo que a gente está falando aqui também com um público ou em graduação, ou jovem, ou universitário, né? Ter acesso a essas informações ali nas minhas aulas, enfim, não foi suficiente para mim, né? Eu realmente precisei tentar correr atrás de ir ver ao vivo, né, algumas das questões que estavam me incomodando, tanto do ponto de vista de desigualdade social, e aí me envolvi, né, em ONGs como Teto, próprio projeto de extensão dentro da universidade, trabalhos de educação ambiental, onde a gente sempre acabava olhando para as questões mais amplas, né, da sociedade, né? E a gente sabe que tem muita coisa errada
e é difícil, né, a gente como ali estudante e tal, com um projeto às vezes pequeno, realmente tentar causar uma mudança. Mas eu acredito que é uma gota de cada vez, né, uma pequena ação pode ter um impacto maior lá na frente. Então eu tenho, né, uma conexão também pessoal com Israel, né, com o Oriente Médio de uma forma geral. Minha família é proveniente, né, da região do Oriente Médio. Então eu tive a oportunidade, né, de poder ir conhecer em um lugar que é naturalmente desértico, né? Não pelo fato de ter uma ocupação, mas pelo fato de ser realmente, né, uma condição de, dependendo de onde você estiver olhando ali, hiperárido, né, como é chamado. Não é só o semiárido, né? Essa definição, né, de aridez, ela está diretamente relacionada à disponibilidade hídrica, né, a quantidade de água que você tem disponível para todas as finalidades. Então, quando a gente está falando de conflito sobre água, né, o ponto central é que a água é uma só, né? Aquela história que a gente está bebendo a água dos dinossauros, ela é cíclica, né? Mas ela ocupa espaços diferentes, né? E formatos diferentes e, né, localizações diferentes. Então, a aridez, né, vai ser diretamente proporcional à disponibilidade ou indisponibilidade de água no local. E tendo ido, né, em particular para Israel, existe uma região desértica, né, o deserto do Negev, o Vale do Aravá. Eu tive ali a oportunidade de ficar 3 meses morando no meio do deserto em uma condição de abundância hídrica, de uma certa forma. Quer dizer, onde a situação é uma situação de escassez, mas também é uma escassez de abundância no sentido de que esse problema está resolvido. Israel teve uma visão mais de 50 anos atrás, né, de entender isso como um problema, entender isso também como um ás geopolítico, né? Então a gente sabe, né, os acordos de Oslo, que são acordos de paz entre Israel e Jordânia, eles envolvem, né, a distribuição de água, né, como se fossem pacotes de água, como parte do conflito. Quer dizer, quando você está num conflito, os pontos que são trazidos à mesa são os pontos que são mais relevantes para as partes envolvidas. E, nesse caso, em particular, a água é um fator de extrema importância, né? Tive a oportunidade de estar fazendo um estudo e um estágio, né, dentro do Instituto Aravá, né, Aravá Institute for Environmental Studies, ou Mahon Aravá em hebraico, onde eu me especializei, na verdade, em produção de biogás, né, que é o aproveitamento energético de resíduos orgânicos, de efluentes sanitários, mas ali também eu tive contato com um centro específico, né, de gestão transfronteiriça de água. Então, esse instituto ele surgiu, né, no contexto, né, também dos acordos de paz, e entendendo que é necessária uma cooperação científica para entender ali as demandas e as necessidades de uma situação de extrema escassez, de extrema necessidade de desenvolvimento de soluções e entendimento da realidade para, como a gente fala aqui no Brasil, né, convivência com essa aridez, seja semi-aridez, seja hiperaridez. Só para ter uma noção, né, lá tem regiões ali que a quantidade de chuva, né, ela gira em torno de 20 milímetros por ano, não é nem por mês. Né? A gente tem aqui localidades no Brasil que a gente passa de 2.000, 4.000 milímetros por ano. Então, isso é só para ter uma noção da diferença, né, da disponibilidade hídrica que a gente tem. E ali foram necessárias pensar estratégias não só tecnológicas no ponto de vista de irrigação, mas também de tratamento de água, de reuso, de reaproveitamento. Então, eu tive a possibilidade de poder estar lá e ver, né, em campo, né, estações de tratamento, estações descentralizadas, a questão, né, dos territórios palestinos e toda a questão do conflito naturalmente em disputa.
territórios israelenses, territórios palestinos, linha para cá, linha para lá, quer dizer, para além da questão da água, estritamente, que a gente está falando aqui, tem uma camada superior, né, que é uma camada geopolítica e de interesses. Voltando aqui para o Brasil, né, a gente tem três grandes responsáveis, digamos assim, pelas questões de conflitos na área de água, né? Uma delas é a indústria, em particular a indústria da mineração. A gente teve aí crimes ambientais em Brumadinho, Mariana, mas para além deles, né, tem diversos outros que não estão aí noticiados, que a gente sabe que estão acontecendo diariamente. A gente tem a questão das hidrelétricas, que já foram vastamente discutidas. Existem várias formas de você fazer hidrelétrica. O Brasil tomou uma decisão durante os anos de ditadura militar, né, de implementar uma série de hidrelétricas com reservatórios grandes. Isso envolveu aí remoção de populações e também a parte posterior, que a gente veio entender, de geração de emissão pelo fato da decomposição da matéria orgânica afundada, né? E também temos as questões relacionadas com, né, a agricultura, monocultura e a disputa por terra, né, onde vai tangenciar também em questões relacionadas com comunidades quilombolas, aldeias indígenas, populações minoritárias menos favorecidas e excluídas de uma forma geral, não somente no Brasil, mas sem fugir muito do tema da água, né, um pouco dessa minha trajetória veio me mostrando muito que o caminho para o entendimento, não necessariamente uma paz 100% como a gente gostaria, né, mas eu acho que uma coexistência mínima, né, uma convivência humana e respeitosa, no mínimo possível, né, vai passar muito por soluções de tecnologia, né, por ter criatividade de implementar soluções, sejam do ponto de vista do que a gente chama de gestão de recursos hídricos, né? Então, o Brasil tem uma política nacional de recursos hídricos onde está ali escrito, e muito bem escrito, por sinal, né, como que é o processo de gestão dos recursos hídricos. Existe uma política nacional, existe um sistema nacional, né, de gestão de recursos hídricos, onde basicamente você tem uma ordem de prioridade, né? Primeiro para a população, dessedentação animal, depois vem as indústrias, e assim por diante, até usos recreativos, por exemplo, né? Então existe toda uma complexidade. Eu, enfim, não tenho a pretensão aqui de dar uma aula de gestão de recursos hídricos, mas apenas de tentar mostrar um pouco do tamanho do problema, que né, você conseguir gerenciar para quem vai a água para quê, né? Para além dessa disputa com... A gente tem no Brasil, né, uma condição onde a gente tem que tomar uma decisão se a gente vai usar água para dar para as pessoas, né, para tratar para as pessoas, ou se a gente vai usar água para gerar energia, né? Em consequência da distribuição da matriz energética brasileira, a gente está agora atravessando um momento de crise, na verdade. Acaba que não chega ao grande público o tamanho do problema. Eu acho que tem a própria mídia também acaba trazendo de uma forma superficial. Acho que a gente já estava num momento de crise antes, a gente está numa crise contínua, obviamente numa crise humanitária, numa crise política. Tem várias questões aí que precisam mudar nesse mundo, mas em particular, né, no Brasil, né, você tem uma tomada de decisão importante, né, que é reservar água nos reservatórios e usar isso com uma chamada pilha hidráulica, né? Você usa aquele volume de água como estoque para poder gerar energia, ou você libera um pouco mais as barragens e utiliza essa água para a população. Então é um ajuste fino, não tem uma resposta certa, e essa resposta ela é, na verdade, dinâmica, né? Então você tem aí uma série de sistemas, né, de softwares que foram desenvolvidos e que são aplicados, inclusive, no Brasil, para justamente fazer essa gestão. E isso, na minha percepção, né, enquanto profissional, eu tenho 29 anos, não tenho tantos anos de estrada assim, mas o que eu já consegui acumular nessa experiência, né, de ter, enfim, retornado, inclusive,
né, para Israel em momentos diferentes e ter visto aí trabalhado também com tecnologias avançadas de tratamento de esgoto, possibilitando o reuso, né, seja para agricultura, para irrigação ou até mesmo o aproveitamento para consumo humano, né? Eu trago o caso aqui da Namíbia, que desde a década de 50 utiliza, né, a Namíbia é um caso extremo, né, mais extremo ainda do que Israel, não tem grande disponibilidade subterrânea, não tem chuva, costa limitada, acredito, não lembro nem se tem costa, mas na prática eles tiveram que tomar uma decisão de otimizar os recursos, né? Então foi feita ali uma estruturação, né, da dinâmica de distribuição de água e de captação, né, de esgotos, onde é tratado o esgoto em nível avançado. Uma parte dessa água vai para as águas subterrâneas em nível avançado, uma parte vai para os reservatórios e uma parte vai para uma estação de tratamento de água que trata novamente essa água e distribui para a população, sim, o esgoto tratado. Então, a gente está falando aqui de mudança de paradigmas. Eu acho que uma tese principal que eu quero trazer aqui é que o problema não é técnico, né? A questão de acesso à água potável é uma questão de olhar para a distribuição das pessoas no território e pensar soluções adequadas para essa disposição, né? Então, a gente a gente vive em um modelo basicamente centralizado, né? Em grandes cidades, em grandes focos, com grandes estações, mas mesmo nas cidades a gente tem, né, periferias e localidades de final de rede, que são mais difíceis de chegar, onde o modelo centralizado não fecha a conta, digamos assim. Então, enfim, tentei dar uma pincelada em alguns itens, sem entrar muito no detalhe. Eu estou super à disposição também para quem quiser saber um pouquinho mais, contar um pouco mais de informação. E agora eu queria migrar um pouco, né, para falar sobre uma solução que pode ser aplicada em contextos não centralizados, dispersos, e que pode vir a ser útil, inclusive para localidades aqui no Brasil, onde a PWTEC tem trabalhado. Depois eu tenho algumas perguntas para te fazer, Michel. Você prefere fazer agora e a gente parte para a próxima ou a gente deixa para o final? Para mim, pode ser no final, sem problema. Tá bom. Eu vou apresentar aqui, então, um PowerPoint sobre a ferramenta, basicamente, né? Uma das soluções que a PWTEC desenvolve. Deixa eu só encontrar aqui. Me confirma se você está vendo, por favor. Sim, perfeito. Estamos conseguindo ver. Ótimo. Então, saindo um pouco do âmbito mais geral, contexto, e tentando trazer um pouco mais de exemplo prático, né, do que eu estou trabalhando nesse momento. A PWTEC é uma startup, desenvolveu um sistema capaz de transformar água contaminada em água potável, um equipamento leve, portátil, justamente para endereçar essas localidades onde a escassez é alta, onde a disponibilidade é baixa, onde às vezes você só tem uma água de chuva ou uma água de poço, e onde a atuação da concessionária acaba ficando bastante limitada, muitas vezes até por falta de instrumentos, né? Por falta de soluções, né? Acredito que, ou pelo menos eu parto do pressuposto que as concessionárias elas querem atender a população, mas existe uma limitação, muitas vezes, que é técnica e financeira. Bom, a gente está falando aqui de um problema de falta de acesso à água potável, não necessariamente falta de acesso à água. Então, a gente tem localidades no mundo onde a água está perto, mas ela não está potável. Você tem localidades no mundo onde a água não está perto e as pessoas têm que se deslocar. Isso incorre em diversos problemas, desde violência sexual até o tempo que aquela pessoa, e muito olhando em geral em mulheres, né, que acabam tomando a frente, né, das questões de saúde e cuidado, né? A gente tem hoje em dia internacionalmente um entendimento desse setor como um setor que é chamado de WASH, né? Water, Sanitation and Hygiene. Então é água,
saneamento de uma forma ampla, né? E higiene, quer dizer, as coisas estão muito conectadas e a gente tem aqui, obviamente, três grandes frentes de problema na área de saúde, educação e trabalho. Então, existem doenças que são as chamadas doenças de veiculação hídrica, né, que são especificamente transmitidas por meio da água, como esquistossomose, leptospirose, e doenças que são resultantes da ingestão de água contaminada, né, como diarreia, disenteria. Então, a gente está falando aí de mortes no final do dia, né? Ainda em 2021, temos pessoas que morrem de diarreia. Essa é uma realidade que a gente precisa, triste, mas a gente precisa encarar ela e tentar trazer soluções para sobrepor elas. No âmbito da educação, esse tempo gasto para a busca de água, por exemplo, muitas vezes são crianças e mulheres, né? Acaba gerando uma evasão escolar, acaba, enfim, impedindo ali a participação, né, dessas crianças e até mesmo de jovens e adultos. No âmbito do trabalho, a gente tem, né, registros do impacto, né, até mesmo do desenvolvimento cognitivo, né, da dificuldade de ter um acesso a uma água de qualidade. Isso, obviamente, tem um impacto direto, né, no que diz respeito à produtividade. Então, na verdade, a gente está preso num ciclo de pobreza, que também tem uma série de outras questões periféricas que tem a ver também com a falta de água. E no Brasil, são, na verdade, até mais do que 1,8 bilhões de pessoas. Isso aqui é um dado de 2005. A gente já passou de 2 bilhões de pessoas. E no Brasil são aproximadamente 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável continuamente, né? Não é algo que a pessoa não se preocupa, né? Então, são aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo que acordam, dormem com essa preocupação, né? E para tentar resolver essa solução, né? A gente sabe que é um problema, a gente sabe que tem um problema muito grande, mas a gente traz aí uma solução, né, de um purificador. Ele pesa cerca de 10 quilos, ele remove vírus, bactérias, material particulado na água e trata 5.000 litros de água por dia, né? A Organização Mundial da Saúde, ela fala em 50 litros por pessoa por dia como sendo o mínimo do mínimo do mínimo, né? Para você ter ali, para a pessoa realmente não estar num nível de risco de vida, né? Assumindo essa quantidade de água, e aí está envolvido tanto água para beber quanto outras finalidades, a gente teria aqui a capacidade de estar diretamente beneficiando cerca de 100 pessoas, mas temos projetos também que esse sistema acaba sendo, às vezes, utilizado como se fosse um bebedouro coletivo, né? Então pode chegar até mais de 1.000 pessoas, dependendo da finalidade. É um sistema de tratamento de água avançado, né? Então ele é capaz de remover uma série de contaminantes, gerando água potável. E em localidades onde a água é muito nobre, muitas vezes não tem necessidade de você utilizar ela para limpeza de piso, enfim, para finalidades não potáveis. Então, essa solução ela foi desenvolvida numa parceria com a Universidade Federal de São Carlos e também validada no CIRRA da Universidade de São Paulo. E, né, o desenvolvimento inicial do projeto, né, dessa solução, teve como exigências, digamos assim, né, como restrições, esses pontos aqui que eu vou trazer para vocês, né, que é o fácil transporte, né, a portabilidade. Então, vocês viram ali as dimensões do sistema. Então, ele cabe na mala de um carro pequeno, cabe em cima de uma moto. Ele é bem compacto, cerca de 70, 80 centímetros por 40 por 40. Pesa aproximadamente 10 quilos, então também é fácil de transportar. A manutenção dele, ele tem filtros e membranas dentro, né, e basicamente a manutenção vai ser a troca desses filtros e dessas membranas, que não demanda, né, um conhecimento técnico avançado. Basicamente girar parafuso, desenroscar. Obviamente a PWTech trabalha com um período de capacitação, né, de treinamento, mas a gente entende que no médio e longo prazo isso pode ser abraçado, né, pelas comunidades. Existe um cálculo que a gente realizou, né, de custo de produção de água. Então, quanto que custa para produzir essa água?
aproximadamente de 5 a 6 reais o metro cúbico, né? 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? 1 metro cúbico é você pensar um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, só com água dentro, fechadinho. Então ali tem 1.000 litros e você hoje compra uma garrafa de 250, 500 ml por 5 reais. É bastante barato, né, em comparação, em particular, com água mineral. Isso aqui está considerando, né, a durabilidade do equipamento, essa frequência de trocas. Ele é desenhado para ser adaptado a diferentes fontes de energia. A gente está vendo aqui na foto um painel fotovoltaico, né, onde acompanha também um sistema de bateria para poder dar uma autonomia. Obviamente, você não tem sol e horas de sol o dia inteiro, né? Obviamente, para estar naquela vazão ali de 5.000 litros por dia, você precisa ter disponibilidade de energia para poder fazer. Ele não tem um consumo de energia alto, é um consumo baixo. Apenas uma bomba interna para fazer a pressão na membrana e assim conseguir reter os contaminantes. É uma estrutura de alumínio e PVC, então é robusta, é versátil do ponto de vista de instalação também, não ocupa muito espaço. E basicamente contempla, né, a conexão com algum reservatório, uma caixa d'água, enfim, que receba já uma água imprópria para consumo. Uma conexão simples, não são grandes obras civis, não é um grande projeto. Também essa bomba não é capaz de fazer uma distribuição, por exemplo, para um vilarejo, aí já é um projeto de distribuição, mas é um ponto de água potável que você vai ter, né, conectando o equipamento num reservatório de água imprópria e adicionando uma nova caixa d'água ou até mesmo construindo um reservatório de água potável. Esse sistema está patenteado como modelo de utilidade. E, para além do sistema de tratamento em si, a gente também desenvolveu um aplicativo que é capaz de mostrar o consumo de água, né? Então, para além do aplicativo, né, uma plataforma de monitoramento, que, como se fosse um hidrômetro, né, um medidor de vazão de baixo custo, que envia esses dados de consumo para a nuvem e disponibiliza isso no celular ou possivelmente no computador também. Só um pouco mais dessa parte de tecnologia, não sei aqui se tem muita gente interessada nisso, mas eu acho que é legal abrir um pouquinho, né, do que a gente está, enfim, enquanto startup, enquanto agente de transformação, olhando, né, são duas frentes que se complementam, uma ligada muito com inteligência de dados e modelos preditivos, né, de qualidade de água. Então, ter um sistema, para além do medidor de vazão, você também tem um sistema de monitoramento da qualidade da água que está entrando e da água que está saindo para as pessoas. A gente, vou até beber um gole aqui, já que a gente tem esse privilégio, né? Já que a gente tem que cumprir, saúde, a gente tem que cumprir com legislações, né? O Brasil tem uma portaria específica, a portaria número 5, que foi, na verdade, agora mudou para 888, se eu não me engano, 88. É uma portaria que versa sobre quais são as exigências, né, para a água de consumo humano, e o sistema da PWTEC ele se enquadra em fontes alternativas para consumo humano, então acaba tendo exigências um pouco menores, entendendo que é uma situação isolada, obviamente tem uma série de contaminantes que precisam ser acompanhados, mas aqui a gente está trazendo uma solução que vai acompanhar parâmetros macro, né, grandes indicadores, que vão rapidamente dizer se a gente está com algum potencial problema de contaminação ou se a entrada da água do equipamento ela além da capacidade. A gente consegue tratar a água contaminada, mas, obviamente, não é qualquer água contaminada, né? E também a complementariedade com um sistema de geração de energia local mais impresso, digamos assim, no próprio equipamento, né? Não necessitando de uma instalação adicional, né? Já vem com uma placa solar junto. Então, isso foi um desenvolvimento da PWTEC, está sendo, né, junto ao Senai, tanto de São Caetano do Sul e de São Paulo,
quanto de São Carlos. Eu sou carioca, mas vim morar aqui em São Paulo há alguns anos, anteriormente trabalhando com sistemas mais industriais de tratamento de água e efluente. E um pouco do benefício, né, ou do impacto que a gente já trouxe na PWTech até agora, nesses poucos 3 anos de vida, né? Já foram mais de 2.000 pessoas impactadas, mais de 2 milhões de litros de água potável tratados e um compêndio aí de projetos, tanto piloto quanto agora já em maior escala. A gente traz a foto aqui da Ilha do Bororé, que é uma situação clássica do que eu estava mencionando anteriormente. É município de São Paulo, né? Dentro dos limites da cidade, mas não tem acesso à rede de abastecimento de água, de coleta de esgoto. É uma zona periurbana, né, que a gente tem como categorização. E as pessoas costumam pegar água ou de poços que estão contaminados porque estão ali recebendo água da represa Pires, ou gastando aí com, seja água de galão ou água mineral. A gente está falando também de uma população, né, que tem baixa renda e custa, né, gastar. Eventualmente, a gente tem casos lá dos moradores que a gente se aproximou, né, de estar gastando cerca de 300 a 400 reais por mês com água, né? Se você pensa numa família que tem a renda de um salário mínimo, isso é quase, né, um terço ou mais de um terço, quase metade, entre um terço e metade da renda, né? Então, assim, você ter um acesso à água potável, na prática, você dá dinheiro para as pessoas, né? Você dá a pessoa deixar de gastar com aquilo. A gente está, obviamente, endereçando o ODS número 6, né? Acho que cabe falar um pouco aqui sobre o que são os ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que isso foi acordado, né, entre todos os países membros. São 17 objetivos que, basicamente, se a gente resolve todos eles, a gente está num mundo de paz, né? Porque, basicamente, né, o motivo da geração dos conflitos principal é a desigualdade social, né, a violência, enfim. Então, aqui para tentar resolver esse problema, que é um problemão, a gente tem aqui até 2030, na minha cabeça até 2.000 anos atrás, né, até o ano 30, já devia estar resolvido esse problema, mas obviamente a gente sabe como é que as coisas caminham nessa nossa jornada, né? Então a gente está dedicado, né, existe para tentar endereçar aí soluções, não só nesse primeiro momento com o purificador e com o sistema de monitoramento, mas por que não pensar em além, no âmbito de acesso à água e saneamento. Então é importante também dizer que existe aqui uma complementariedade dos sistemas de água com os sistemas de tratamento de esgoto, porque não adianta nada você só estar bebendo água se você vai estar contaminando na saída os nossos lençóis freáticos, nosso solo e também as nossas águas, né? Então é muito comum você ter, inclusive lá na Ilha do Bororé, isso é muito comum, as famílias têm seus próprios poços e não têm sistemas adequados de coleta e tratamento de esgoto, então isso vai naturalmente infiltrar, entrar no poço e a pessoa vai literalmente beber a própria merda. Então a gente, por meio da nossa trajetória da PWTech, a gente recebeu algumas certificações técnicas das prefeituras de São Paulo, São Sebastião e do Ministério de Ciências e Tecnologia, como um sistema que, respeitando os limites de entrada, ele é capaz de tratar a água potável. Isso aqui é uma informação um pouco mais de negócio e da startup em si, mas fica para conhecimento do público, né, que a gente trabalha tanto no âmbito governamental quanto no âmbito corporativo, né, B2G, Business to Government, né, então é uma venda para governo, que tem aí uma responsabilidade, né, em infraestrutura e acesso, de uma forma geral, às comunidades e populações menos favorecidas, e em localidades, em geral, zona rural ou periurbana, e respostas a situações de emergência, desastres, enchentes, queimadas e assim por diante. Vou contar um pouquinho mais um projeto que a gente, né, realizou com a intermediação da ONU para brigadistas de combate a incêndio
na Amazônia. No âmbito corporativo, né, B2B, então business to business, né, então é uma empresa que está vendendo para uma outra empresa, não está vendendo para uma pessoa física, está vendendo para uma pessoa jurídica. A gente tem 3 linhas de ação no âmbito da pecuária, da construção civil e da indústria, então são áreas onde você acaba tendo volumes maiores de água, um impacto positivo no reaproveitamento e no uso mais eficiente acaba sendo mais impactante também. E aqui esse projeto que eu mencionei, basicamente esse equipamento ele vai junto com as equipes de combate a incêndio na Amazônia para consumo das equipes, né? Não é água para apagar incêndio, é água para os brigadistas poderem apagar o incêndio, né? Então é muito nessa lógica da cadeia, né? De cuidar de quem cuida, né? A gente também tem uma frente aí de segurança alimentar, de infraestrutura para agricultores que tem muito dessa lógica, mas esse projeto daqui foram diversos equipamentos que acompanham as equipes de combate a incêndio. Eles vão em geral com picapes. Essas picapes eles levam sistemas de geração de energia fotovoltaica, também geradores a diesel. Tem redundância, né, para não estar no meio do nada e precisa realmente de energia ali para poder desenvolver as atividades. E essa unidade autônoma de geração de água. Então, eles já fazem um mapeamento anterior de quais são os pontos de focos de incêndio, onde é que tem água disponível, pluga o equipamento, né, no lago, no rio, eventualmente um poço já perfurado, e é o que a gente chama de plugou, bebeu, né, conectou e saiu a água potável do outro lado. Aqui, no âmbito mais da construção civil, um sistema de tratamento de água de chuva, né? Então, a gente tem muitos projetos de captação de água de chuva, mas poucos que conseguem trazer água potável, aproveitar essa água para fins potáveis. Obviamente, você tem a questão da flutuação, da variação da chuva ao longo do ano. A gente está falando no Brasil, né, que tem localidades que tem uma quantidade de chuva absurda. Então, aqui foi um projeto em Florianópolis com um reservatório de 35 mil litros, recebendo água de chuva, tratando no equipamento e fornecendo para os funcionários para consumo humano, com um payback e com um custo, né, muito reduzido, assim, comparado com água mineral e caminhão-pipa. Aqui no âmbito da indústria também, tratamento de água de chuva. Aqui a maior parte do custo do projeto é a estrutura de captação e armazenamento, e o custo do equipamento em si ele fica bastante irrisório. No âmbito da pecuária, é a lógica de tratamento de água para cabeças de gado, uma água de melhor qualidade para nós reduz doença, para os animais também reduz doença, né? Então isso acaba tendo uma redução no consumo de antibióticos, medicamentos e qualidade do produto final. Mencionar rapidamente aqui um pouco da nossa trajetória. Participamos aí de alguns processos de aceleração, então acho que é um pouco do nossa evolução natural enquanto iniciativa, né, de estar se aproximando de processos ligados mais com essa área de impacto social, socioambiental, e também no âmbito mais industrial. A gente está agora, por exemplo, dentro de um processo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, onde existem ali diversos, como eu falei anteriormente, né, em particular em Minas Gerais, a indústria da mineração tem um passivo ambiental muito grande, né, por questões de contaminação. Então, a gente tem conversado com algumas indústrias para tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho, né, a situação. A gente acha que o problema é muito maior do que a gente, mas a gente consegue uma gotinha de cada vez de novo ali, tentar trazer alguma melhoria. Nossa trajetória também foi premiada com alguns reconhecimentos, finalistas do 100 Open Startups, fomos finalistas também no prêmio BID FENSA, em Panamá, e como eu mencionei também, essas nossas certificações técnicas foram importantes para nós, e esse projeto, né, tendo sido aptos, né, a ser credenciados pela ONU para estar desenvolvendo esse tipo de ação. Agora, inclusive, Meirelles, antes da gente entrar, eu estava olhando aqui, a gente tem o acesso a um portal da Organização das Nações Unidas,
onde são divulgados, né, todas as demandas de compras de equipamentos e projetos mundo afora. Eu estava olhando aqui uma demanda na Índia para exatamente isso, né, um sistema compacto de tratamento de água para consumo humano. Então, esse aqui é um pouco da nossa equipe, bastante diversa. E aqui, essa apresentação, vocês podem entrar no canal do YouTube da PWTech, onde tem uma série de vídeos, né, do equipamento funcionando. A gente tem o Projeto Nascente, que é uma articulação aí com os moradores da Ilha do Bororé, tendo conseguido fazer um crowdfunding para implementar esses sistemas, e estamos aí melhorando a vida de aproximadamente 300 pessoas. Bom, falei bastante. Eu acho que agora escutar um pouquinho de você, enfim, se a gente tiver outras perguntas, para já ir direcionando. Eu espero que tenha ficado claro. Muito claro. Eu gostei muito do que você está nos falando, porque realmente a água é vida. A água é necessária e ela tem que estar despoluída. Eu tenho, sim, algumas perguntas e eu tenho certeza que vamos ter outras pessoas aqui também assistindo, fazendo algumas perguntas para você. A gente fala muito que existe o lençol freático debaixo do continentes, né? Isso aí é em toda a área ou certos locais é que tem um grau de água reservatórios? Por exemplo, no Nordeste, né, que existe muita seca, nós tivemos agora recente uma ONG do Maranhão que leva cestas básicas para pessoas que moram bem longe dos centros urbanos. E lá é muita seca. Será que eles, podendo perfurar, chegariam no lençol freático? Ou talvez não tenha realmente água no subsolo? Não, o Brasil, primeiro que essa distribuição ela é localizada, né? Mas você tem, assim como você tem lagos na superfície, né? Você tem lagos subterrâneos, né? Você tem reservatórios de água bastante grandes subterrâneos. E o Brasil, que são chamados aquíferos, né? O Brasil tem muita disponibilidade subterrânea. O problema, em particular, no Nordeste, eles são são aquíferos profundos e com pelo perfil do solo em volta das rochas, porque esse processo, na verdade, ele é como se fosse a recirculação da água no planeta, né? Então, choveu, uma parte dessa água vai infiltrar e ela vai, uma gotinha de cada vez, ela vai entrando nos buraquinhos, nos túneizinhos que tem pelo solo, e aí chega uma hora que ela encontra um reservatório. Por que esse reservatório existe? Porque embaixo desse reservatório você tem rochas que não deixam essa água infiltrar. Então, essas rochas, elas literalmente fazem uns piscinões e elas vão armazenando essa água. E à medida que vai chovendo, essa água vai chegando. Só que no meio do caminho, da água sair ou da chuva ou de um rio, né? Pensa que embaixo do rio tem água passando, no rio estaria a água passando a todo momento. Então, essa água também está infiltrando a todo momento, também está chegando, né, nesses reservatórios subterrâneos, né? Então, no caso do Nordeste em particular, você tem uma predominância de água salobra, né? O que é uma água salobra? Você tem, para tentar simplificar, né, a gente tem água doce, que são os nossos rios, os nossos lagos, a água de chuva, né, que não é água do mar, né? Você tem a água do oceano. Por que a gente fala, pô, a gente brinca, né, que não é planeta Terra, é planeta água, né? Mas essa água, a maior parte dessa água, ela é salgada, é uma água do mar, que é imprópria para consumo, né? Então, se a gente for olhar para a quantidade de água que tem, de fato, doce, disponível na superfície, de fácil acesso, ela é muito pouca, né, na prática. E o Brasil tem 12% disso, do mundo inteiro. Essa água subterrânea, ela acaba tendo contato, né, com uma série de
contaminantes, uma série de partículas ao longo desse caminho, né, dessa grande trajetória que ela passa e se recircula. E a água salobra, ela é uma água que tem o que a gente chama tecnicamente, né, de sólidos dissolvidos totais. Então, são materiais, de uma forma mais geral, que eles, assim como, né, o sal, se você bota um pouquinho de sal e mexe, o sal some, né? Ele não some, ele se dissolve. Ele se acopla com as moléculas de H2O e ele passa a ser aquela água, né? Então, a gente tem no Nordeste uma disponibilidade de água, sim, subterrânea, mas, em sua maioria, ela é salobra. E você tem a água do mar, né, que é água salgada de fato, né, que vai ter uma presença desses sólidos dissolvidos ou desses sais e minerais cerca de, em comparação à água salobra, cerca de 7, 8 vezes maior e, em comparação à água potável, cerca de 30 mil vezes maior, né? Então, realmente é aquela coisa, né? Quanto mais, se você está no meio do mar e está com sede, é melhor você beber seu xixi do que você beber água do mar. Porque a água do mar, ela tem sal e o sal absorve a água, então ele vai te desidratar, né? Então, a questão do Nordeste, ela é bastante complexa, tá? Ela tem uma distribuição territorial de baixa densidade, falando aí da parte mais rural. Tem, sim, aquíferos disponíveis, só que não necessariamente onde as pessoas estão. Então, é preciso pensar, né, em estratégias, né, ou de distribuição ou de máximo aproveitamento local, como tem programas governamentais, né, na construção de cisternas para armazenamento de água de chuva e num volume que consiga dar conta do ano inteiro, né? Então, você tem pouca chuva, poços profundos, água salobra, a necessidade de você ter uma tecnologia que consiga basicamente ser uma peneira para segurar esses contaminantes, né? Então, o equipamento que eu apresentei para vocês da PWTech, ele consegue remover uma membrana de ultrafiltração. Então, você tem uma variada paleta de soluções tecnológicas, e a membrana de ultrafiltração, ela é capaz de remover uma certa quantidade de sólidos dissolvidos totais. Mas o sistema, inclusive que mencionamos aqui Israel e outros países também no Oriente Médio, inclusive no Brasil, é aplicado muito no contexto do setor de óleo e gás, né? Os primeiros que começaram a utilizar membrana de osmose reversa no Brasil foram, na verdade, os navios, né? Que ficam meses, às vezes, em alto mar e precisa tirar água de algum lugar. Ele está dentro da água, nada mais inteligente do que pegar a própria água do mar, né, tratar, e você tem uma fonte infinita na prática, né? É finito para fins ambientais, mas para fins de uso ali, para às vezes 100 mil pessoas que sejam, você tem uma abundância absurda. Então, só para tentar diferenciar um pouco que água é uma coisa bem ampla, né? São vários tipos, vários locais, depende da formação, tem uma complexidade de ser um organismo, né? De estar ali em movimento contínuo e estar exposto, e até mesmo, já aproveito para falar, né? A gente está agora falando de cutting edge technology, né? Falando um pouquinho de o limiar da fronteira de conhecimento. A gente está descobrindo agora, né, que certos contaminantes a gente não está removendo da nossa água, né? São os chamados poluentes emergentes, que são muitas vezes drogas, né, fármacos que têm sido produzidos de 50, 100 anos para cá, que não existiam antes, inclusive, sintetizados, né, que tem uma vertente, digamos assim, positiva, né, que seria estar conseguindo, né, o avanço da medicina, da farmacologia, mas tem um problema que se cria, né? Como é que a gente consegue evitar com que isso possa ser danoso e chegar, né, até fauna, flora e assim por diante. Então, você tem né, a questão do conhecimento científico, ele vai sendo acumulado ao longo do tempo e a gente está tendo entendimentos de que o que a gente faz hoje em dia não é suficiente, porque a gente está também
criando novos compostos orgânicos e assim por diante. Uma pergunta, essa água salubre, ela pode se transformar em água potável? Sim, ela Pode. pode. Tem níveis, digamos assim, de salubridade, né? Então, do âmbito de tentar, né, o que a gente chama de dessalinização, você tem outras formas de remover esses sais minerais da água, né? Você tem a dessalinização, você tem a destilação, são alguns processos capazes de basicamente separar o sal da água, seja mudando ali, alterando o coeficiente de solubilidade, seja fisicamente, né, barrando mesmo, né, fazendo uma peneira. Digamos assim, internacionalmente, né, o que sobrepôs do ponto de vista tecnológico foi a osmose reversa, né? Então você tem a Seawater Reverse Osmosis, SWRO, e a Brackish Water Reverse Osmosis. A Seawater é a remoção de segurar, né, esses sais. E a brackish, né, que é a água salobra, você precisa de um pouco menos de energia. Só que são sistemas, né, intensivos no consumo de energia. Então é um trade-off, né? Não tem como. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai abrir mão de não conseguir acessar aquela água, ou você vai precisar desenvolver tecnologia para conseguir, por exemplo, aproveitar essa energia. Então você tem hoje em dia sistemas de aproveitamento energético, né, onde 30%, 40% dessa grande energia que você precisa para conseguir assoprar ou né, jogar essa água numa peneira de uma abertura extremamente pequena, estamos falando aqui de mais de 1 trilhão de partes de 1 metro, né, é realmente muito pequeno, para conseguir sustentar isso. Então, sim, é possível, mas tem sempre um downside, né? Tem sempre um preço a ser pago, e esse preço, no caso, é o gasto energético. É interessante, eu ainda tenho bastante coisa para te perguntar. Por exemplo, uma vez eu tomei água de coco e a água do coco tinha muito sal. É porque a árvore era perto de mar, né? Então você vê que a água que Sim, faz com que ela a está árvore bebendo. exatamente Como é que a água vai parar dentro do coco, né? Ela está não, mas bebendo é isso de algum lugar. exatamente através do tronco. A outra coisa, por exemplo, na agricultura a gente usa muito pesticidas e a gente sabe que com a chuva, né, que vai lavando o produto, aquilo vai filtrando dentro da terra e vai no lençol freático. E isso, claro, contamina o lençol freático. E isso é muito, muito triste, porque você depois não pode consumir essa água. Vocês têm como pegar essa água do subsolo e transformar ela em água potável? Aquilo que você estava dizendo, né? De limpar essa água contaminada, né? Vamos lá. Esse processo que você descreveu aí, tecnicamente, é chamado de lixiviação, né? Que é quando a chuva ou o rio ele vai carreando, né, partículas e contaminantes, e isso vai infiltrando, isso vai chegando ali, né, nos lençóis subterrâneos, e a gente existe, ainda mais no Brasil, que utiliza muito fertilizante, né, utiliza muito agrotóxico, muito veneno, né, para a gente Eu deixar acho até claro que aqui. tem demais. Eu acho que até É, eu acho que o comércio desses produtos é muito sim, forte. a gente está vivendo um período difícil no nosso Brasil, né? Do ponto de vista de liberalização desses defensivos, chamem como quiser, para mim é veneno. Para mim também. Mas, de qualquer maneira, enfim, você está olhando, né, como eu estava falando anteriormente, né, você está olhando para um tipo de contaminante, né, que ele é mais complexo de ser tratado. Então, esse sistema que a gente
trabalha na PWTech, né, ele é um sistema capaz de, sim, tratar água contaminada dentro de umas certas quantidades, dependendo do nível de contaminação por agrotóxicos, acredito possível, né, mas é difícil dar uma resposta categórica. Você tem sistemas mais complexos, quer dizer, aquela coisa, né? Questões complexas, resoluções complexas, né? Então, a gente tem aqui um sistema que é para ser simples, que chega numa localidade isolada, que é fácil de manter e que está olhando, às vezes, para uma água que tem uma contaminação de coliformes, de vírus, de bactérias, de poços, eventualmente de agrotóxicos, mas tem uma diferença, digamos assim, técnica, né, entre o que é tratamento de água e o que é tratamento de efluente, né? Então, quanto maior a contaminação, mais efluente isso vira, menos água bruta, né, isso deixa de ser. Mas na prática o efluente é aquilo que já foi consumido. Então, se você tem, sei lá, uma produção onde tem uma água que lixiviou, contaminada, aquilo ali, na verdade, não é uma água bruta in natura, né? Aquilo ali é um efluente quase que industrial, porque está contaminado com... Já houve um uso, né? Quando a gente dá a descarga, né? A gente transforma a água em efluente, né? Então, querendo ou não, a gente está falando aqui de uma descarga, né, de agrotóxico nos reservatórios. Então, isso não é tão trivial assim de tratar e não é um problema que envolve somente soluções de tratamento, envolve também regulamentação da comercialização desses produtos e, obviamente, monitoramento, né, dos competentes órgãos ambientais. Uhum. A outra coisa que eu queria te perguntar, Michel, é que a gente fala de água pesada ou água leve, assim, os componentes da água. Pode ser devido ao tipo de solo, porque eu já tive pessoas que dizem assim, quando eu vou para a Europa, por exemplo, e lavo o meu cabelo, ele fica assim, assim, assim. Quando eu volto para o Brasil, o resultado é diferente, né? A composição da água é diferente, correto? Sim, o que é chamado de água, existe um parâmetro, né, físico-químico chamado dureza. Essa dureza da água, ela é dada basicamente pela presença de cálcio e magnésio na água. Então, isso tem a ver com a decomposição das rochas que estão nesses reservatórios, que estão ali recebendo, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele vai, né, quebrando, digamos assim, né, esfarelando essas pedras, essas rochas que estão nas superfícies, né, em contato com a água, e a pouco isso vai entrando em contato com as moléculas de H2O, e isso vai gerando essa dureza da água, o que vai também, o calcário, por exemplo, que acaba não faz muita espuma, são propriedades da água. A água assim, a gente pode ficar aqui 30 anos só falando. Mas é um assunto infinito, fascinante e a gente tem muita curiosidade, né? Porque, como a gente fala, é um produto, é vida. Eu equiparo água, vida. Sem água, o ser humano e tudo que existe de vivo no planeta morre, né? Queria saber se, Pedro, você teria alguma pergunta para Michel, Wagner? Por favor, me avisem, por favor. Pedro? Sim? Eu tô aqui, eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu achei muito interessante, Michel, sua apresentação, questão da água. Esclarecedor pessoalmente, porque eu não tinha noção de como é que funcionava. Achei interessante a parte dos bombeiros também, que você falou que era água não para consumo, mas para uso. Me veio uma dúvida na questão disso, né? A uso seria para apagar os incêndios, né? Não seria água para consumo, né? Não, o contrário. Essa água é para o consumo dos brigadistas, para eles poderem beber água e poderem ir lá e apagar um incêndio. Porque, na verdade, o que acontecia antes, Pedro, é que eles faziam ou acompanhavam um caminhão-pipa, só que o caminhão-pipa não conseguia chegar
às vezes nos lugares onde eles estavam chegando, e às vezes não tinha muito o que fazer. Os caras iam, né, para fazer o combate a incêndio, tinha uma água passando ali, ele pegava a canequinha e bebia contaminada mesmo. Então você acabava tendo uma contaminação, né, dessas pessoas, desses guerreiros, né, que fazem essas proteções. Então como eu falei, né, cuidar de quem cuida, né? Então é água para quem está ali na linha de frente da batalha para tentar apagar o incêndio, né? E também nessa linha, né, até complemento, a gente está com uma frente de projetos também para levar água potável para a agricultura familiar, né? A gente sabe que aproximadamente 70%, né, da comida da nossa mesa é proveniente de pequenos agricultores, né? E muitos desses agricultores não estão bebendo água potável, né? Então, como é que a gente vai conseguir garantir, né, a longevidade dessas pessoas e a continuidade, né, desse ciclo de produção de alimento sem acesso à água potável? E também, agora, no momento que a gente tem tecnologia disponível, né, para fazer também o monitoramento, né? Então, ter mais tecnologia, mais inovação, não para as grandes monoculturas e consumidores de agrotóxico, mas para o pequeno agricultor ali, para aquela família que tem uma questão de dificuldade de acesso à água, dificuldade de acesso a serviços de saneamento. Então, é nessa linha de levar infraestrutura ali para o pequeno, para o micro, mas a gente entende que o micro ele é o começo da cadeia toda. Então, se ele não está bem fundamentado, né, bem equiparado, a cadeia inteira vai cair. Não, sim, faz muito sentido. Não só você pensando no pequeno agricultor como pessoa, né, como individualmente, né, como família, mas ele como parte da produção, né? Faz muito sentido. Sim, a gente entra, né, muito na retórica, né, no entendimento, né, dos conceitos de segurança alimentar e soberania alimentar, né? Então a gente está olhando para essa cadeia, trazendo ferramenta para rastreabilidade do consumo de água e trazendo segurança alimentar não só para o produtor, mas para todos os consumidores, todo mundo que vem dele para frente. É uma coisa complexa, né? Desculpa, Mirei. Não, eu só queria dizer, nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e nem tratamento de esgoto. 100 milhões sem acesso a esgoto, 35 milhões sem acesso à água. A água. Olha, são números gigantescos, né? E isso também traz doenças, né? A gente está falando no momento com tantas mortes por causa do Covid, mas esquecendo o Covid por um momento, a morte também de pessoas contaminadas, né, por vários outros tipos de doença é ainda muito grande aqui no Brasil. E a dificuldade também, Mirelle, de quantificar isso, né? A gente sabe que tem muita gente morrendo, mas é difícil dizer, e também tem uma questão de falta de interesse político, obviamente, né? Isso é mais triste ainda. O esgoto está enterrado, ninguém vê, a água está na torneira, as pessoas recebem. Então, exatamente. São intrinsecamente conectados, né? Não tem como falar de um sem falar de outro. Diga lá, Pedro. Não, eu só ia complementar naquela hora que a questão da água é muito complexa, porque mesmo contaminada, a pessoa tem que consumir, né? Não tem alternativa de não consumir a água. Então é uma coisa assim desesperadora. Sim. Quanto tempo a gente não viveu, enquanto seres humanos, sem energia, né? Mas sem água, a gente não dura. É verdade. Michel, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria te agradecer imensamente por essa aula, realmente uma aula muito importante que todos possam assistir e se dar conta, cada vez que você abre a torneirinha, né, do valor dessa preciosidade, né, que é a vida. Eu te passo o microfone para as suas últimas considerações antes da gente encerrar. Obrigado, Mirelle, pelo espaço, né, pelo convite. Eu, enfim, pessoalmente, também em nome da PWTech, a gente foi muito feliz, né, de poder estar espalhando um pouco essa mensagem, né, conversando sobre esse tema, falando da importância, trazendo consciência para... Dá para fazer alguma coisa, né, dá para fazer pequeno. Enfim, temos aí um grande problema à frente. Se movimente para
tentar mexer um pouquinho os pauzinhos. Eu acho que esse que é o nosso, né, o nosso mote, nosso slogan. Então, mais agradecer mesmo pelo espaço. Se ficar alguma dúvida também, fico total à disposição. Você já tem, né, meus contatos. Pode ficar à vontade aí para quem buscar, e, enfim. Minha disponibilidade aqui para falar desse assunto, eu sou suspeito, né? Gosto muito e gosto também de engajar as pessoas e pensar junto em soluções. Eu acho que não temos todas as soluções. Se tivéssemos, já teríamos resolvido. A gente tem, de novo, né? Eu acho que uma boa amarração no final é que o problema não é um problema técnico, né? Ele é um problema político, ele é um problema geopolítico, ele é um problema de humano, né? De entender ali de que a gente está abrindo mão para benefício de quê. Então, é uma questão que, sim, ela é complexa, mas a complexidade ela não pode nos paralisar, né? Pelo contrário, ela tem que nos motivar a seguir sendo criativos e implementando aí soluções para, quem sabe, até 2030 a gente consiga diminuir bastante esse número aí. Mas eu acho que todos os desafios são um impulso para que a gente continue para frente, né? Eu acho que isso é muito... mas eu acho que já tá bem grande. Você pode botar um desafio menor, porque tá bem sinistra a parada. Vamos conversar. Eu quero Bom, obrigado, aproveitar... Mirelle. Obrigado, Claro, Pedro. querido, Pessoal. sempre vai ser um prazer te receber. Eu quero aproveitar para convidar todos vocês para a nossa 41ª Happy Hour, no dia 16 de julho, quando vamos receber o professor Juan Pablo, que vai falar sobre um outro tema fantástico, a importância do marketing digital nas empresas. A gente se vê lá. Até breve. Muito obrigada a todos. Obrigado, obrigado, obrigado.